Ok. Vamos chegar mais para cá. Vamos ver como vai ficar. Opa, esse ponto aqui. Opa, mais assim. Opa. Pois é, queridos irmãos, começamos, né? Opa, ajeitando ali, vocês viram os acertos aqui para o Face. Vamos agora abrir a janela do lá do site, né? Do site, do live stream. Acabamos de abrir ali e vamos acertando aqui alguns detalhes, como sempre. A nossa técnica aqui composta de eu, né? Nesses acertos dos dois. Vamos começar aqui também no Face. Vamos ver. E, como sempre, nós queremos muito pedir a Deus que nos abençoe, né, amados? Queridos irmãos, de tantos lugares que acessam pelo site da Eclesia Nascente de Cristo. Os irmãos também que acessam pelo Facebook, na tradução, na transmissão simultânea. Minha mãe está ali. Olá, mama. Estamos aqui, né? Estamos aqui juntos, saudando todos os amados em todos os lugares. Assim, na preciosa graça de Cristo. Né? Saudamos no nome do Senhor. Saudamos todos por nos ter o Senhor agraciado, né, com a sua ação, com a sua busca, o seu cuidado, o seu amor, a sua forma tão preciosa de alcançar a gente, né? Sim, que o amado Senhor nos fortaleça, nos forme a todos nós, que Ele mesmo chamou, que Ele mesmo tem cuidado. Opa! Bom, Daniel, firme? Tá bom? Tá bom. E a turminha lá tá firme? Amém. Amém, amém. Tá cheio de movimentações por lá. Nem tudo doendo. Que eu calço. É verdade. Então, estamos aqui começando essa transmissão junto com todos. Olá, irmã Idamara também. Irmãos que estão, de quem estamos perto, de quem estamos longe, né? Mas em Cristo não tem nem mais perto nem longe. Nós estando em Cristo, estando todos nós em Cristo, estamos em Cristo. Estamos perto em Cristo, juntos nessa preciosa graça. Né, irmãos? Graça que não tem nada que possa nos separar. Então pedimos a Deus que nos abençoe. E hoje, assim, a gente começa juntos aqui com uma nota, né, também de tristeza, porque houve o falecimento da dona Nelsa,
Parado Nunes, que é a mãe da nossa irmã amada Arlene, né? Lá de Campinas, São Paulo, a esposa do nosso irmão Daniel. Então é um momento mais difícil, momento de dor, de lágrima, de tristeza, né? Claro, de consolações da parte do Espírito, sim, sim, com certeza, né? Mas é um tempo que está marcado para passar, né? Esse tempo está marcado pelo Senhor para passar, já está marcado como tendo um fim. E quando nós lemos ali em Apocalipse, no capítulo 21, então a gente tem, dentro de todas aquelas palavras proféticas de Jesus, todas aquelas palavras de revelação sobre Jesus mesmo, né? Sobre nós, sobre o último dia, esse dia escatológico, né? Esse tempo aí escatológico, ele preparando assim os seus queridos e amados para passar por esse período denominado na palavra como período último, né? Tempo último, escatom. Então é o período último, escatológico, que começa com a vinda do Senhor, né? Sim, mama, está aí firme, né? Estamos juntos, sim. E somos lembrados pelo Espírito Santo, que ministra a própria profecia de Cristo, né? Ele ministra a sua profecia, a sua palavra profética, para atingir o coração daqueles que são dele, para ver além do que vemos. A palavra profética sempre vai conduzir a gente para nós vermos além do que vemos. E que no meio dessas dores, como diz aqui Apocalipse 21, 21, 4, as lágrimas, né? Então como podemos ver além das lágrimas? A lágrima é um dos momentos mais extremos do coração humano, quando é provocado às lágrimas. Sejam momentos de tristeza ou de alegria, as lágrimas são quando passa daquele limite do nosso controle. E então nós entramos num campo de uma afetação muito grande, né? Quando é uma situação real, ela expressa uma dor muito grande e real, ou uma alegria muito grande e real também, né? Então, como nós vamos enxergar além das lágrimas? Se já é o momento extremo que nos leva a enxergar aquelas situações, né? Como enxergar além das lágrimas? É só mesmo pela ministração amorosa da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, da pessoa do Espírito Santo, que ele faz isso, né? Então a palavra profética, ela é a maneira como Deus alcança, procura, acha, alcança o coração humano, nos alcançou, né, e nos toma naquela dor ou naquela situação extrema, né, e nos faz ver além das lágrimas. Como nós vamos ver além da morte? Diz aqui, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Ele está nos revelando, aqui na sua palavra, em Apocalipse 21, 4, né, algo além das lágrimas, algo além da morte. Se não tiver revelação de Deus acontecendo no coração humano, a última coisa que ele verá e que ele ficará sob o efeito e a potência e toda a força que causa aquele tipo de situação
ele vai ficar sob a lágrima mesmo, né? Sob a morte. Ele não tem nada para ver. Então não tem nada. Ele só vai ver aquilo ali. Chegou na lágrima, é só chorar. É só ter aquele tipo de experiência. Chegou na morte, é só a morte. Por isso que o pessoal diz assim, a morte, né? Morreu, acabou. Né? A maioria diz assim, morreu, acabou. Né? Então, irmã Arlene mandou um recado aqui agora, dando graças pelas orações, né? A mamãe dela que foi para o Senhor. Né? Então, como que nós vamos ver além? Então, diz o Senhor aqui em Apocalipse 21:4, de um tempo em que a lágrima Ele enxugará. Ele fará cessar. Né? A morte, quando não mais existirá. Então, a palavra profética alcança o nosso coração, porque Deus mesmo quer que a gente veja a realidade real de tudo que de fato é, de tudo que há. E mesmo no meio das lágrimas agora, no meio da morte, do sofrimento, da angústia, da dor que a gente legitimamente passa por amar, né? Nós também somos nesse momento alcançados pela graça de saber o que de fato é e o que de fato há. Né? Então não mais haverá luto, diz aqui o Senhor revelando para a gente. Não mais haverá luto. Né? O luto é aquele período assim que às vezes dá a impressão que não passa nunca. Né? O luto, de fato, em tempos antigos, ficava-se um ano de luto. Mas, de fato, quem sofreu a perda sabe que o luto não passa. Algo sempre. Sempre. Né? Todos nós tivemos já experiências amargas de um querido ter partido. Não passa depois de um ano. Não passa depois de 10, de 20, nunca passa. Né? É uma saudade, mas o Senhor diz aqui que há de chegar o dia em que não haverá mais luto. Né? Não haverá mais luto. Não vai ter nem um dia em que você vai sentir ausência. Nem um dia que você vai sentir ausência. Irmãos amados, Deus nos abençoe nisso, né? Deus nos abençoe nesse alcance do Espírito do Senhor que nos leva a essa condição de percepção. Apocalipse 21, ele diz então que não haverá mais luto. Então, como a gente ver além do luto que passamos? Como ver isso? Como ver além do luto? Como ver além da lágrima? Como ver além da morte? Além do luto? Né? Como ver além do pranto, do choro e da dor? Como ver além disso tudo? Tudo isso aqui é chamado pelo Senhor de primeiras coisas que já estão determinadas por Ele, como aquelas primeiras coisas que vão passar. Né? Então, nós estamos juntos com a irmã Helene num tempo de tristeza, né? De sofrimento, de dor, né? De pensar junto com sua experiência, porque sentimos como um corpo, quando acontece com um, né? Acontece com todo o corpo. Mas também, ao mesmo tempo, recebemos a palavra profética do Senhor Jesus. Né? Recebemos a palavra que alcança o nosso coração e que nos leva para além de tudo isso, por sobre tudo isso, fez com que João visse com seus olhos tudo isso, para que nós também, pelo testemunho da sua própria palavra, pela escritura com que ele disse, João, escreve, João, porque eu quero que os meus filhos também vejam. Né, irmãos amados? Então, olha, a palavra do Senhor, nesse âmbito de grandeza, ela é profética, nesse sentido profético
da graça que ela conduz. Né, irmãos queridos? Meu filho, né? Filho Felipe ali, irmão Daniel ali, Nancy. Então, a graça que a palavra de Deus traz. Irmãos preciosos, né? Essa graça que ela é suficiente, ela tem uma suficiência, é a manifestação da presença do Senhor em qualquer situação. Algumas pessoas disseram assim que às vezes Deus limita a sua graça. Isso não é verdade. Ele jamais limitou a sua graça. Ele jamais deixou de ministrar a sua graça. Jamais. Então, algumas vezes, nossas limitações é que são impedimentos da gente perceber melhor. Mas nunca ela é limitada, nunca. Né? Então, nós somos alcançados pela sua palavra e lembramos, né, de toda essa história da dona Nelsa, né, que é o que o Danielzinho, né, o Daniel, filho, chamava, como diz o irmão Daniel, chamava de vovó Nelsa. Então, e ele orava muito por ela. Né? Orava muito por ela. E ele queria muito que a vovó Nelsa conhecesse Jesus. Né? Irmãos, esse desejo tão sincero no coração de uma criança é um desejo precioso no coração de Deus. Algumas vezes Jesus encontrou crianças e quando ele encontrava aquelas crianças, ele fazia questão de ressaltar algumas grandezas que ele via e que nós não víamos. Nós perdemos. Então, ele chamava as crianças para si e queria orar por elas. Né? Ele queria estar com elas. Então, várias vezes a gente encontra assim as pessoas com crianças e as crianças querendo chegar até Jesus e alguns adultos dizendo assim, essas crianças, eles vão atrapalhar, que barulheira, que bagunça. Né? Tire as crianças daqui. Né? Então, não é assim, irmãos, não é assim. Jesus, todas as vezes, ele chamou as crianças para si. Fez questão que as crianças viessem até ele. Irmãos, como é importante nós abraçarmos as crianças. Como é importante nós abraçarmos as crianças. Olharmos para os olhos da criança. Né? Para o teu filho, ainda pequeno. Tocar nele, abraçá-lo, brincar com ele. Né? Ouvir o que ele tem a dizer. Corrigir o teu filho. A correção é um ato de amor. Né? Então Deus diz assim, eu corrijo porque eu amo vocês. Vocês são minhas crianças. Vocês são meus filhos. Né? Então a minha palavra é uma palavra de correção, de direção certa, para mudar o norte, né, de vocês. O norte é este aqui, né? O norte de Deus é a palavra de Deus. Né? Ela vai conduzir sempre para Deus. Né? E aí a gente vai sendo alcançado. Então, Deus sempre tocou nas suas crianças. Nós somos muito novos perante o Senhor. Nós somos... Tem gente que fala assim, poxa, meu pai só fica falando que nós somos crianças. Assim, alguns familiares falam assim, né? Os filhos têm lá 30 anos, 40 anos, eles falam assim, faz aquelas brincadeiras de crianças com os filhos de 30, 40, 50 anos. E chama assim, filhinho, ou crianças, ou as crianças. Aí você vai ver as crianças têm 40 anos. Lá estão as crianças. Está chegando as crianças, a turminha. A turminha tem 40, 50, né? 60, 80. Nós somos muito novos perante o Senhor. Nós somos crianças de Deus. Né? Filhos amados do Senhor. Ele gosta muito de brincar com a gente, de falar com a gente, de correr com a gente, de ouvir. Ele está sempre interessado em nos
saber. Ele quer nos saber. Né? Deus quer nos saber. Ele quer se envolver conosco. Ele quer nos conhecer. Né? Ele conhece, mas esse ato de você saber no teu coração que tem alguém querendo te conhecer é precioso demais. É claro que Deus conhece tudo. É claro que você conhece um bebê, mas o ato de o teu filho bebê ver que você está interessado em olhar para ele é maravilhoso para o bebê e maravilhoso para você. Mas para ele é muito. Para uma criança, né? Um adolescente, um jovem, que precioso que é. Né? Quando o jovem vê que o seu pai quer conhecê-lo, quer continuar sabendo dele, né? Sabendo sobre ele. Adulto. Que precioso que é quando um filho adulto, né? Ele... Oi, Mansônia. Né? É precioso quando um filho adulto percebe que o seu pai não desistiu dele. Nem passa pela cabeça dele, porque ele sabe que o seu pai o ama, sua mãe, quer ouvir sobre ele, conversar. Né? Então, todas essas questões estão envolvidas na relação de construção de um relacionamento que parte de Deus, do Deus eterno, e que apresenta em Jesus o cumprimento precioso disso aí. Lá em Lucas, diz assim, em Lucas 2, né? Então, Lucas 2 tem um testemunho sobre Jesus. Está escrito e preciosamente testificado em Lucas 2,40 que havia, na experiência da vida de Jesus, tão pequenininho, diz aqui no versículo 39, 40, que aí era uma época já ainda de pequeno, né? Ele tinha ali, vamos dizer, até 2 anos aqui. Né? Essa fase aqui do versículo 39 e 40, a gente poderia esticar, assim, a gente não tem um detalhe tão profundo, né? Mas a gente poderia esticar até 2 anos, vamos dizer. Porque isso aqui aconteceu logo depois do evento dos cientistas da Babilônia, que vieram até eles. Então Jesus tinha aí entre 1 ano e meio, por aí, né? 2 anos. Aí cumpriram todas essas coisas, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Aí diz assim, olha, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então é uma revelação tão preciosa para nós, que a gente vê a casa, né, a família de Jesus tendo passado por todas aquelas, José e Maria lá, né, tendo passado aquelas batalhas imensas, e daí do nascimento, tudo aquilo, e depois do Egito, né, aquela situação toda terrível que aconteceu, a gente vê que Jesus, mesmo assim, no meio das tensões diversas, das perseguições, ele crescia. Acontecia alguma coisa na vida de José e de Maria, que mesmo sendo ameaçados de morte pelo governo, pelo império, que saiu à procura deles de uma forma violentíssima, descrita na Escritura, né, como matando tudo que é criança, só para no meio de todas aquelas ter matado um. Né? Então, no meio dessa... Já pensou você ser perseguido desse jeito? Por um governo? Por uma força imperial? Né? Você sabe que você é o alvo e por causa disso estão matando tudo que é criança. E você tem que ser achado, você tem que ser encontrado e vão matar o teu filho. Né? E provavelmente iam matar os pais também, porque eles não iam deixar a coisa assim desse jeito. Então, no meio de tudo isso, Jesus crescia. Crescia. Diz aqui, e se fortalecia.
enchendo-se de sabedoria. Né? Então, desde criança, nessa fase, né, de nascimento, até... Né, eles saíram para se recensear. Né? Saíram para recensear e não voltaram mais. Ia voltar rapidinho, exatamente. Não voltaram mais, quer dizer, voltaram depois de 2 anos. Uma aventura só. Uma aventura, né, extrema, de situações extremas. E depois, e mesmo assim, Jesus crescia. Né? Irmãos, como nós carecemos dessa graça, o povo do Senhor. O povo do Senhor. Né? Nós vivemos tempos, como a gente tem falado muito, em que as crianças são atiradas ou para as creches, né, para esses lugares de concentração de ofertas a Baal, né, a entrega a Baal. Só que aí não é o Baal antigo que matavam as crianças nos braços de Baal. Hoje se mata as crianças sem precisar que elas sejam mortas, porque tem leis aí que não permite matar desse jeito que matavam, como matavam em Baal. Mas se mata a criança de outro jeito. Né? Ele não cresce em sabedoria. Ele não cresce, né, em uma relação real e verdadeira com seus pais. Ele não cresce, não crescendo nessa situação familiar de profundidade, né, ele não vai crescer na sua estrutura espiritual. Ele não vai crescer na sua estrutura psíquica das vontades. Né? Isso vai aparecer, amados irmãos, lá para frente, quando a criança começar, vamos dizer, já não é mais criança, né? Adolescente, não, a junior ali começa a ter alguns distúrbios em evidência. Mas os distúrbios mais pesados que vão aparecer sobre uma pessoa vão começar a acontecer. Ô Luiz, Deus abençoe Luiz. Salim também, vamos seguindo, né? Na graça de Deus aí, formando nossas vidas. Então, irmãos, vão aparecer lá para frente, 12 anos para frente, 13, 14, por aí, quando aí a pessoa passa a ter uma estrutura, vamos dizer, particular, já efetiva, de um adulto numa ainda condição de amadurecimento, mas já resolvendo-se em si mesmo plenamente, a partir de 12 anos por aí, né? Então não vai ter. E aí quando os pais acordarem, ver que tem alguma coisa estranha acontecendo, e não é só porque vai para as creches, não é só creche que faz isso. Né? Muita gente dentro da própria casa. Hoje nós temos casas que é muito diferente da casa de José e Maria. Né? Muito diferente. José e Maria tinham um lar bastante simples. Né? Bastante, vamos dizer, mais de nível muito simples. Na hora do sacrifício lá no templo, eles podiam ter comprado um cordeiro para sacrificar, ou se fossem muito pobres, tinha a opção de comprar uns passarinhos. Né? Então, diz o texto da palavra que eles ofertaram aqueles passarinhos, porque de fato eles eram pessoas muito pobres. Eles não tinham... José era carpinteiro, assim, marceneiro, coisa desse tipo, ou pedreiro. A tradução da palavra pode ser pedreiro, carpinteiro ou marceneiro. Pessoas que mexiam com construções, com materiais, coisas assim. Só que não é como hoje. Você imagina você ser um pedreiro num lugar que quase ninguém constrói nada. Um carpinteiro num lugar que quase ninguém compra móveis. Não é como hoje, não é como hoje. Que você abre uma loja e põe milhares de móveis lá e as pessoas vão, se comprar deu certo, se não comprar também tudo bem. Não é assim. Né? Então, hoje em dia, no entanto, as famílias às vezes têm casas que são cheias de coisas, cheias de aparato, móveis, brinquedos,
situação. A criança quer um iPhone, vai lá e compra um iPhone. Quer um smartphone, vai lá e compra um smartphone. Quer um videogame, vai lá e compra um videogame. Quer uma TV, compra uma TV. Quer um carro, compra um carro. Quer um iate, compra um iate. Quer um avião, compra um avião. Outro dia a gente estava passando ali em Jurerê, aí nós estávamos vendo uma família saindo do campanário. El Campanário. Aí aquela criança dizia assim, mamãe, vai vir o helicóptero. Aí daqui a pouco, eu não quero ir embora de helicóptero. Eu não quero ir embora de helicóptero, mamãe. Eu não gosto muito do barulho. Tem que ir embora de helicóptero, sim. Aí desceu o helicóptero e foram embora do helicóptero. Né? Hoje é assim. Vai de helicóptero, vai de iate, vai de jato, vai de Ferrari, vai de Lamborghini, vai de qualquer coisa, né? Vai até de ônibus embora. Mas o que acontece é isso, que há uma falta. Né? Há um tudo que é um nada. É um nada. É um nada, é uma vanidade. Casas cheias de nada. Né? As relações não acontecem. Você não tem uma relação acontecendo. Né? Então, Jesus crescia. Crescer é um fenômeno de saúde profunda do ser. Né? É um fenômeno de saúde profunda do ser, em que o pai e a mãe estão diretamente ligados a isso. Filhos, pai e mãe. Né? Pai e mãe. Então, isso é uma dádiva. Evidente que aqui, então, diz assim, que Jesus crescia e se fortalecia. Passado ali uns 10 anos, então como a gente estava comentando hoje, o Lipe estava comentando, pai, estar lendo Gênesis é uma coisa maravilhosa. Mas só que é tão incrível que você lê uma página para outra, já passou uns 1000 anos. E é isso mesmo. Né? Então aqui você já passou uns 10 só de um versículo para o outro. Né? Do versículo 40 para o versículo 41 é 10 anos. Então você tem outro testemunho lá no versículo 52. Né? Que Jesus crescia. Eu estou falando tudo isso a propósito do Danielzinho. Né? Danielzinho que orava pela vovó Nelsa. Orava. Ele queria muito que ela conhecesse Jesus. Ele queria muito. Como que pode uma criança querer muito? Eu me lembro quando o Lipe também era bem pequeno, ele chegava para a avó e falava assim, vó, você já entregou a sua vida a Jesus? Né? É assim mesmo. Chegava para o colega, você entregou a sua vida a Jesus? Era assim, natural, assim. Que era coisa natural. Agora, você tomou água? Você está tudo bem? Tem gente que chega perto do outro e pergunta assim, você está tudo bem? Né? A gente pergunta assim, você tem Jesus? Samuel é assim, né? Samuel chega assim para a avó dele. Vovó, você tem Jesus no coração? Vovó, você tem Jesus no coração? Né? Irmãos, o que move uma criança? Né? Jesus chamou as crianças, ele falou assim, deixa que elas venham aqui que eu vou abençoá-las. Eu vou abençoá-las. Né? Então, nós precisamos das crianças. Olá, irmã Cris Sena. Deus te abençoe, teu amado marido, saudades. Deus abençoe vocês. Então, queridos irmãos, Danielzinho orava. Né? Então, diz aqui no versículo 52, já com 10 anos, Jesus, agora com 12 por aí, né? 12 anos, ele crescia. Continua falando isso. Jesus crescia. Então, notem, irmão, seja com 2 ou com 12, e com 22, e com 32, 42, 52, e vai indo, 82, 92, 102, ou seja lá quanto for, né? Há um crescimento que o Senhor tem para nós revelado, que Ele tem para nós, né? Ele tem para nós, os seus amados, que Ele ama tanto, que somos para Ele sempre crianças a crescer, né? Sempre filhos amados a crescer,
a receber palavras que vão nos fazer ver muito além daquilo que nós vemos aqui, mas verdadeiras, verdadeiras. Porque nós fomos foi dado por Deus a nós uma amplitude chamada de eternidade. Eternidade é dado a nós, né? Então há dentro de nós elementos imaginários, vamos chamar assim, usando termos mais modernos, né? Elementos imaginários, elementos de grandeza que podem alcançar dimensões eternas, desde que conectados com a revelação deste Deus, amoroso Pai, que nos fala profeticamente realidades que estão além da nossa capacidade de ver, de imaginar, de saber. Mas ele revela, e então aí a capacitação que ele nos deu, nós podemos então ver. Porque estão envolvidos fenômenos pessoais de Deus, queridos irmãos, na revelação dessa transcendência. Quais são os elementos pessoais? É o próprio Deus, Pai, a pessoa do Espírito Santo, que vai andar por terrenos que não podemos tocar assim, não podemos ver, não podemos imaginar. Pela pessoa de Jesus, que fez tudo isso possível na sua redenção, né? Na sua graça, na sua ação lá na cruz, profetizada desde os tempos eternos, e nós também. Então estamos envolvidos pessoalmente nessa revelação da parte do Senhor, né, que alcança a nossa vida pela sua palavra, neste, vamos dizer assim, neste ser feito para Ele, portanto, um ser feito para a eternidade, né? Então aí nós podemos ver aquilo que a palavra afirma, mas não ver porque lemos, ver porque aquilo que lemos foi feito visão de Deus em nós, pela fé, não pelo que o olho vê ou pelo que a imaginação imagina. Essa área de grandeza tão extrema é atingida, evidentemente, por Satanás. Ele tenta jogar dardos inflamados ali dentro. E se os pais não tomarem cuidado, os seus filhos vão ser atingidos por conteúdos imaginários, conteúdos que excitarão a imaginação, a ficção, o lado da criatividade da pessoa, para que ele entre nesse campo e ali ele fique preso, num campo paralelo, né? Mas utilizando uma dimensão, vamos dizer assim, uma quantidade dessa área que pertence a Deus. Satanás vai trabalhar exatamente nessa dimensão, utilizando conteúdos de mentira, né? São mentiras, mas só que com aparência bela, boa, apetitosa para o conteúdo emocional imaginário, e então a criança, sem qualquer referência da verdade, ele começa a aceitar, a beber desses campos que estão sendo chegados até ele, sem que os pais, nessa altura do seu desenvolvimento, deveriam estar presentes e filtrando tudo aquilo que vai chegar para esse campo do seu filho, né? Então, por exemplo, um exemplo mais, vamos dizer assim, mais comum que a gente tem é o exemplo do Papai Noel, né? Papai Noel é o campo utilizado por Satanás, que é um dos campos mais belos para as crianças. É evidente que o Papai Noel está ficando fora de moda, né? Já está passando o período do Papai Noel, né? Hoje já não tem encanto algum em Papai Noel. Hoje você
chega nos shoppings, tudo que é bicho tem lá na árvore de Natal, né? Tem Snoopy, tem aqueles heróis, seja lá o que for. Não tem mais Papai Noel. Jesus já passou. Bom, Jesus, então, né? Jesus não se sabe nem quem é. O Papai Noel vai ter Papai Noel possível. Quem, vamos dizer, na escalada da mentira, na progressão do crime contra Deus e contra a humanidade, né? Nesse crime contra a humanidade que Satanás trabalha, ele começou utilizando Papai Noel, nesse caso mais recente, né? Então era o contratado da Coca, né? O Papai Noel, na verdade, como o pessoal sabe aí, ele foi contratado da Coca, logo no início, aquela coisa toda. Então era uma figura que tomou o lugar de Jesus ali. Não é para todo mundo parar de tomar Coca, viu, irmãos? Se quiser tomar Coca, toma Coca. Não estou falando nada disso. Estamos falando da mentira do Papai Noel. Não precisa parar de tomar Coca. Eu não gosto de Coca, mas se quiser tomar, toma. Se não quiser, não é, esse não é o assunto. O assunto é a mentira do Papai Noel, que foi entrando assim devagar, né? E o pessoal foi fascinado. E as crianças eram ensinadas desde cedo que Papai Noel existe. Aí muita gente diz assim, olha, isso é uma fantasia. Mas claro que é uma fantasia. Isso é um imaginário, claro que é imaginário. É bom exercer o imaginário, é bom, claro que é bom. Mas só que com a verdade. O imaginário é para ser utilizado com a verdade. Nada do que não é verdade, por mais doce e por mais bonitinho que seja, ele tem um pai. A mentira, aquilo que não é verdade, seja o nome que se dê, politicamente correto, pode dar esse nome de politicamente correto, pode dar esse nome de inverdade, né? Pode dar o nome de, vamos dizer, diversidade, pluralismo, pode dar o nome que quiser, né? Unidade na diversidade, coisas desse nível, tudo isso é do caldeirão de Satanás. E para poder fazer com que adultos cheguem ao ponto de digerir a mentira maior, ele tem que começar como criança digerindo uma mentira fantasiosa e bonita de engolir, que é o Papai Noel, entre tantos outros casos em que a criança de fato adentra para é adentrada, né? É possuída, é uma possessão. A mentira, quando chega dentro de uma pessoa, ela faz uma possessão. Não é como a verdade que liberta e dá visão da realidade real, enfim. Então, a criança vai sendo envolvida naquela situação, acreditando naquilo ali, e os pais, que são aqueles que devem ser honrados, na hora, por exemplo, de dar um presente para a criança, perguntam assim, quem foi que traz o presente, hein? Ah, é o Papai Noel. O papai verdadeiro vai lá, trabalha muito, luta desesperadamente, consegue um dinheiro lá, vai lá, compra um presente junto com a mãe, os dois lá trabalham muito, mas eles mesmo trabalham para esconder que foi eles. Né? Aí eles ficam escondendo que foi eles. Não pode, nosso filho não pode descobrir que fomos nós. Isso é verdade, mas o filho não pode descobrir. Ele tem que acreditar na mentira, porque ele vai gostar. Aí quando o filho vê aquele presente lá na árvore, ele diz assim, nossa, quem que é isso? Eu acordo numa surpresa, faz aquele teatro, foi o Papai Noel que passou aqui. Não tem como acontecer isso, mas a criança acredita, porque a criança ela tem essa dimensão sagrada que dá crédito àquilo que os pais, que têm a chave dessa dimensão, falam. E aquilo que os pais dão aval. E as crianças, então, vão acreditar. Então, Jesus, diz aqui, crescia em estatura, sabedoria e graça. Ele crescia numa relação tanto familiar e de profundidade nessas questões, e então toda a sua estatura estava sendo
formada e forjada na verdade. Né? Na verdade. Então, aquela continuidade de relacionamento, de significado, hoje chegou a tal ponto da insignificância humana que as pessoas não sabem de onde vieram. Aquelas perguntas que não têm o mesmo teor de hoje, quando perguntavam de onde viemos, ou quem somos? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Quando começaram a perguntar essas perguntas, ninguém supunha que era macaco, uma das possibilidades. Né? Ninguém supunha que a gente era uma ameba. Ninguém supunha que a gente ia para um nada. Não, as perguntas, elas tinham uma outra substância de credibilidades a respeito da humanidade. Hoje diminuiu tudo isso, reduziu a tal ponto que essas perguntas, se ainda são feitas, quando são feitas, porque de fato elas não têm importância alguma na questão humana, não tem nenhum significado, nem sequer de fazer perguntas, né? As pessoas não pouco estão se lixando ou ligando se tem perguntas a serem feitas. E aqui diz aqui no versículo Lucas 2, versículo 46, quando a gente vê Jesus naquele templo, naquela ocasião, naquele templo, no meio de doutores, ouvindo-os. Jesus estava ouvindo-os. Irmãos, as crianças crescem aprendendo a ouvir. Ouvir. Que bênção é quando uma criança sabe ouvir. Mas hoje, no meio das formações tasmaníacas, né, as crianças são verdadeiros tas. Elas têm que fazer, elas têm que correr, elas têm que gerar coisas feitas. Sair de manhã às 7 horas de casa e voltar talvez 7 da noite, cheias de atitude de fazer. Elas estão sendo preparadas para serem robotizadas em uma sociedade que precisa de mão de obra barata para produzir, para fazer. Elas valem por aquilo que produzem, que fazem. Né? Não importa se esse fazer significa ganhar diplomas, ganhar dinheiro, ter carro, iate, tudo que for possível assim. É possível, tudo isso é possível. A pessoa compra, que quando tiver dinheiro vai comprando. Mas ele tem que ter uma visão única na vida, que é produzir, fazer, correr atrás, alcançar uma meta, um objetivo. Ele tem que ir em frente, ele tem que fazer alguma coisa. O ser é uma outra dimensão que já sumiu da pessoa, né? O que ele de fato é. Né? Então, isso tudo passa por uma observação e um cuidado em que os pais, estando junto com as crianças, vão ser de fato pais e essas crianças vão aprender a ouvir. Né? Fala que teu servo ouve, diz a palavra do Senhor. É evidente que hoje os crentes já foram formados e deformados em não ouvir. Ouvir o Senhor, a palavra do Senhor. Eles ouvem 1000 pastores, 1000 doutores, 1000 diferentes versões, né? Mas a palavra do Senhor eles não ouvem. Então, a criança precisa crescer em ouvir. Como nasce dentro de uma criança? Como nasce dentro de uma criança a oração? E até a pergunta. Porque aqui depois do ouvir, vem a pergunta. O ouvir inteligentemente as coisas corretas de Deus gera perguntas inteligentes. Lucas 2, 46. Né? Ouvindo-os e interrogando-os,
O pessoal se admirava como que uma criança de 12 anos sabia ouvir. Né? Ele era pronto para ouvir. Diz Tiago que toda pessoa sábia ela é pronto para ouvir. Né? Então, tardio para falar, mais ainda tardio para se irar. Né? Então, logo depois de ouvir, ele vai perguntar. Então, como que nasce no coração de uma criança, tão cedo, a pergunta assim, vovó, ou tio, ou colega, você tem Jesus na tua vida, no teu coração? Aquelas primeiras perguntas simples, mas essa pergunta tem uma dimensão eterna. Né? Tem uma dimensão eterna. Como Jesus revela em sua palavra, há de chegar um tempo, ele revela em sua palavra, dimensões além da dor, além do sofrimento, além da tristeza, além da morte. E como é que as pessoas estão sendo impactadas com isso? Né? Qual é a preocupação ou a ideia que está na mente dessas pessoas sobre essas questões? Então, não tem mais. Né? Não existe mais isso. Mas isso é evidente que não anula a verdade dessas questões. Anula corações de pessoas, sim, para com essas questões. Essas pessoas caminham para uma situação de eternidade em que jamais eles pensaram em nada. Eles, de fato, já são seres eternos. Nós já somos seres eternos, vivendo numa dimensão finita, temporal, né? e material, mas que não é tudo. Não é. Nós somos esse tudo que precisa ser compreendido para andar no meio de algo que é material. Nós somos esse ser eterno que anda no meio do material, que anda no meio do temporal, que anda no temporal no sentido do tempo, né? E do físico, do histórico, do espacial, né? Cheio de fronteiras. Então, como um ser que está pronto, feito para a eternidade, anda aqui. E como também esse ser que já tem esses conteúdos eternos, como que ele se dimensiona a viver conjuntamente, tanto nesse ambiente material, físico, né, temporal, histórico, espacial, e como que ele também se localiza em viver a sua eternidade aqui, né, no agora. Então, diz aqui na palavra, no versículo 52, que Jesus crescia. E ele crescia, não para. Quer dizer, isso é uma revelação de que o crescimento... Donald, Deus abençoe Donald. Deus abençoe. Né? Lá em, acho que é Costa Rica aí, né? Deus abençoe. Então, irmãos, notem os irmãos amados, todos nós devemos notar, pela graça de Deus mesmo, que o movimento que a revelação de Deus traz aqui em Lucas 2, do 40 ao 52, revela um ato de Deus em gerar crescimento nos seus filhos, numa dinâmica, né, que faz com que nós sejamos aptos a viver nessas dimensões materiais e espirituais junto. Por isso que diz aqui no versículo 52, Jesus crescia. Então, para viver nessa dimensão conjunta, porque nós vivemos a dimensão conjunta, né, tanto espiritual e eterna, quanto material, finita, temporal, espacial, né, precisa da sabedoria, do saber de Deus, que vai sendo trazido para dentro do nosso coração, nas dimensões que a gente comentou agora há pouco,
em que a palavra de Deus alcança a nossa vida e vai trabalhando pela mão de Deus esse ser a ser estruturado assim. Então, nós somos, vamos dizer assim, pessoas que se ordenam, nós nos ordenamos, nos colocamos, nos submetemos à graça de Deus que nos alcançou, a que sua palavra movimente isso tudo em nossa vida. Né? Aí vai os pais nas crianças e fazem essa função graciosa. A pessoa do papai e da mamãe na vida de uma criança é a própria expressão da graça. Deveria ser. Né? A expressão da graça de Deus. Então, as crianças estão olhando assim e vendo assim, e vendo nos pais, no papai e na mamãe, a expressão da graça de Deus, porque elas ainda estão crescendo em compreensão. Né? Essa compreensão que elas estão crescendo, estão contando, está aquilo tudo contando com que a manifestação do papai e da mamãe apresente a eles a graça de Deus. E eles vão poder ver que de fato existe a graça de Deus. Porque o seu papai olha para ele. A sua mamãe olha para ele. Irmãos, e até os 12 anos, isso requer uma atenção, vamos dizer assim, sempre, né, requer, de fato, mas principalmente nessa etapa, requer uma atenção absoluta. Absoluta. Não pode haver erro nessa etapa. Não pode haver. O mal sabe que não pode haver acerto. O mal sabe que não pode haver acerto nessa etapa. O mal sabe. Ele preparou toda a estrutura de maldade nesse mundo para alcançar as crianças desde que ela é gerada no ventre da mãe. A primeira atitude que o mundo de hoje fala sobre uma criança que é gerada no ventre da mãe é que não é criança, é feto. Não é criança, não é gente, é feto. Então, desde essa informação que o mundo em geral recebe sobre o ser humano, ali, já começa a denegrir, degenerar, e uma progressão, né, para baixo vai acontecendo lentamente. Então, o mal, ele trabalha de uma forma tão intensa que bom seria que os cristãos pudessem entender essa dimensão e pudessem, de fato, clamar a Deus para que eles pudessem receber do Senhor essa estrutura de saber, né, em que eles pudessem conhecer a si mesmos no sentido do que Deus nos fez ser. Por isso que Deus chama lá em Deuteronômio 6 os pais, em primeiro lugar. Ele diz assim: vocês devem ouvir, aprender a ouvir a Deus, o único Senhor. Deus é, o eterno é, o único Senhor. O eterno é o único Senhor. Né? Então, ele é aquele único. Então, essa unicidade já começa a atingir, essa revelação da unicidade de Deus precisa estar captada pela realidade do ser que está ouvindo essa questão de si mesmo. A unicidade de Deus, aquela relação com o único, né? Que não há outro. O Deus que se casa conjugalmente conosco, o Deus que é tão amoroso, que é santo, ele se chama de santo, quer dizer, ele é santo, santo, santo. E aí então a palavra diz assim: vocês também serão santos, porque eu sou santo. Da mesma forma que eu sou, vocês também serão. 1 Pedro,
1 Pedro, lá no capítulo, né? 1 Pedro, amados e santos irmãos, né? 1 Pedro, vamos ver aqui. Primeira Pedro 1, Primeira Pedro 1, 15 e 16, ele fala assim: segundo é santo aquele que vos chamou, né? Karine, Deus abençoe também Karine, deixa-me ver aqui, Donald está ali, né? Irmãos amados, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Tornai-vos é uma palavra importante aqui, e como está escrito, sede santos porque eu sou santo. Sede santos é outra palavra importante aqui. Tanto tornai-vos quanto sede é uma palavra extremamente importante, irmãos, porque ela significa uma existência nova que aconteceu em nós. Esse tornai-vos e sede que está aqui tem a mesma força da palavra haja na criação. Na verdade tem mais, né? Tem mais força, mas é no mesmo sentido. Lembra da palavra haja luz e houve luz? Quer dizer, a partir dali houve uma situação que nunca antes havia. A partir dali houve algo criado por Deus. Oh, amados irmãos, por isso que a criação é absolutamente, vamos dizer assim, denegrida hoje em dia. Estava ouvindo um programa, todo mundo já viu isso também, quando a gente vê aqueles bichos lá na selva africana, ou qualquer lugar nos Estados Unidos, ou na Europa, e vê uma formação rochosa, e eles falam assim, estava vendo um monte de zebras lá, e eles falaram assim, isso levou 2 bilhões de anos para chegar a ser essas zebras aí. Né, irmãos? São coisas bizarras. Coisas bizarras. Parece que o cara estava lá 2 bilhões de anos atrás, da forma como eles falam, que aquilo ali é certo, que foi assim mesmo. Né? Então, a naturalidade com que o pessoal glorifica o nada é muito grande. A naturalidade com que se glorifica o nada, o inexistente, é muito grande. Claro que tem que glorificar o nada, né? Mas não foi assim. Quando Deus disse haja luz, houve luz. Né? Quando Deus diz assim, haja firmamento, haja espécies, haja ser humano. Então, isso mostra o Criador. Ele é o autor de todas essas coisas. Né? Ele é o autor. Então, a autoria como Criador apresenta e prepara o ser humano para entender os atos do Criador como atos grandiosos, gloriosos. Outro ato glorioso e grandioso do Criador é nos fazer em Cristo, irmãos. Nos fazer em Cristo. Nos fez novas criaturas. Outro ato do Criador em nos fazer em Cristo é nos santificar em Cristo também. Por isso que a palavra aqui tem essa força. Né? Ginomai. Ginomai significa isso. Vocês passaram a receber algo a partir de agora, que vocês agora são assim, por causa da mão e operação do Criador. É uma existência que começou. É algo novo que vocês receberam. Vocês agora são assim. Então, sede santo significa, então, a partir de agora, foi gerado em vocês essa condição igual que tem em Deus. Deus é santo. Agora foi gerado em vocês essa mesma condição. Então, a unicidade de Deus encontra
em vocês a mesma unicidade. Se torna um casamento de santidade. Santidade é isso. É estarmos unicamente em Deus e Deus unicamente em nós. Né? Então, a criança vai recebendo essa relação dos pais destruída, evidente. Que quanto menos ele tiver uma relação de unicidade com seus pais, mas outras autoridades começam a entrar na sua condição de ser, outros elementos, como tiozinhos daqui, tiozinhos dali, por mais capacitados e doutoramentos que eles tenham em ser esses tiozinhos, né? Ou escolas que você paga 5 mil por mês, 10 mil por mês, 3 mil, seja lá quanto, ou do governo que não paga nada, quer dizer, não paga nada, entre aspas, né? Todos nós pagamos. Então, quer dizer, tudo aquilo que é feito a nível, seja lá de que nível for, para retirar a criança desse núcleo, desse fundamento que vai dar a ela a condição de significado e de unicidade com seus pais, e preparando-a para que receba as revelações de Deus, porque a graça começa a ser manifesta às crianças pelos pais, a graça de Deus. Por isso ele cresce. Por isso Jesus cresce. Cresce em Deus. Irmãos, Jesus cresce em Deus porque recebe a graça de Deus pelos pais. É o pai e a mãe ali, ministrando dia a dia, né? E a criança ali vai recebendo aquela graça. Ele vai crescendo em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. É a nossa, vamos dizer, dupla natureza, a nossa dupla identidade. Temos uma identidade terrena, material, física, uma identidade eterna e espiritual, né? E que está sendo trabalhada pela palavra para que haja crescimento nessas dimensões e que passam pela ministração dos pais, que contam com essa relação única com o Deus único. Por isso Deuteronômio 6, Deus diz assim, ouve, né? Chamar Israel, quer dizer, chamar meu povo, chamar quem eu fiz Israel, né? Chamar quem era Jacó, um rebelde, um proscrito dentro da própria casa, um maldito, um ladrão, um mentiroso, que não era nada. Chamar aquele que foi feito Israel, aquele que agora, por causa de Deus, se tornou aquele que anda com Deus. Esses devem ouvir o Senhor unicamente, guardar que o Senhor é o único. Da mesma forma, então essa formação, que não importa se você cresceu num lar ou se você era adulto como esses que ouviram Deuteronômio 6, a palavra de Deus tem poder para pegar você e lidar com você na dimensão que for, mas o Deus faz isso em Cristo. Ele leva você ao nascimento e à santidade e à relação de santificação e de ser santo, como Deus é santo, seja a criança, seja o pai, mas para que ambos, na ministração da palavra, cresçam em estatura, sabedoria e graça, e cresçam eternamente. Nós vamos crescer eternamente. Não tem mais limites para o crescimento. Enquanto estamos aqui, estamos de alguma forma limitados e podendo limitar o crescimento. Evidente que dá. Aqui ainda dá, né? Enquanto a gente está andando aqui na Terra, nessa dimensão, mesmo tendo sido nascidos de novo pela misericórdia e graça do Senhor, uma anomalia pode tomar conta de cristãos, que é o não crescimento. É impressionante isso. Isso é impressionante. A palavra do Senhor dá em Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim: eu tentei falar a vocês como adultos em Cristo, mas eu não consegui. Eu tive que dar de novo leite para vocês.
leite. Tive que voltar às questões mais rudimentares da questão da relação com o Senhor, porque vocês pareciam pessoas do mundo, né? Então, a quantidade de cristãos que não crescem é muito grande, né? Daí, essas advertências, né, da palavra sede santos, quer dizer, a santidade do Senhor chama-nos à santidade no Senhor. Não pode haver santidade se você estiver misturado com teologias diferentes, erradas. Não se pode dizer a Jesus, ó Jesus, os presbiterianos, os metodistas, os quadrangulares, os triangulares, os circulares, né, os redondos, os não redondos, os obtusos, os convexos, os côncavos, todos esses estão certos. Tudo é uma coisa só, né? As teologias são diversas, mas o Senhor é um só. Então isso é uma aberração, né? Então deixa tudo isso, meu povo. Apocalipse 18:4, né? A gravidade é tamanha e a ausência de percepção da sua identidade cristã hoje em dia é tamanha que nós vamos ver assim na quantidade de cristãos que há, que desde tenra idade eles a imitação do mundo e não da palavra de Deus campeia por todos os meios chamados de cristãos. É comum a pessoa chegar num ambiente chamado de cristão e o primeiro lugar que você coloca o teu filho é nas classinhas de criança. É igualzinho o mundo, né? O mundo está ávido, até muitos crentes, para que seus filhos, logo às 7 da manhã, a van passe e leve ele embora logo, para ele ficar lá, né, o máximo de tempo que ele puder, porque esses pais não têm mais tempo para os seus filhos. Aí lá, entre aspas, na anomalia teológica chamada igreja, que não existe na Escritura, mas criaram por conveniência, né? A criança chega lá no ambiente, eles têm o cultinho. Onde já se viu ter um cultinho? Onde que está na Escritura uma coisa chamada cultinho? Não existe, né? Aí os cristãos colocam os seus filhos a Baal nos cultinhos, colocam nas creches, colocam nas classinhas. Aí vai dividindo. E para ficar meio espiritualizado, no final, no grande cultão, aquelas crianças vêm fazer uma apresentação lá na plateia, em nome dos seus professores, para os pais que estão ali presentes, para assisti-los naquilo que eles podem agradar aos professores quanto aos pais. E é claro, depois de 20 anos, 30 anos vivendo assim, os filhos vão dizer assim para os seus pais: eu não ouço vocês, eu vou ouvir o meu mentor, eu vou ouvir o meu professor, aquele que me orientou espiritualmente lá na igreja. O meu pai e a minha mãe só me deram comida, casa, roupa lavada. Agora, quem me orienta espiritualmente é o meu professor da escola bíblica, ou seja lá o nome que for, né? Isso aí eu estou falando de experiência em tentar ajudar as pessoas que estão tentando sair são os igrejados anônimos, né? Os igrejólatras, aqueles que estão tentando sair desse vício todo, e eles estão tentando sair. E encontram seus filhos muito mais distantes e sequestrados do que em qualquer uma outra situação, até mesmo mundana, né? Espiritualizados, devastados. Então, é uma situação bizarra e terrível, né? Então, queridos, nós recebemos aqui na palavra do Senhor o chamado. Então, a criança vai crescendo, né? E nesse chamado dos pais a ouvir o Senhor, o único Senhor, e então eles vão ser conduzidos aos seus filhos, a andar com eles, Deuteronômio 6. E nesse âmbito que Jesus crescia. E ao crescer assim, a gente começa a compreender por que em certas crianças a gente ouve eles perguntando para os mais idosos ou mais velhos que eles: você já tem Jesus no teu coração? Perguntava o Danielzinho para a vovó, que foi para Deus agora, né? Hoje, né? Várias vezes ele perguntava.
Porque ele queria muito que a sua avó tivesse Jesus no coração. Né? Essa é uma parte do nosso coração. A outra parte e a contraparte, mas ao mesmo tempo justa parte e junta parte, é a parte do Espírito. Né? É o Espírito. Então, irmãos, em João 14, 15, a gente tem Jesus falando da pessoa do Espírito que vai falar aos corações. Oi, Silene, querida irmã, né? O Espírito Santo, que juntamente com toda essa grandeza de crescimento e santidade que ocorre na vida de uma pessoa de Deus, o Espírito Santo é aquele que faz algo que nós não podemos fazer. Né? Então, João, aqui no capítulo. Vamos ver, começar pelo 16, né? Deixa eu ver aqui. O capítulo 14, 15 e 16 de João são os capítulos, amados, por excelência de revelação sobre essa pessoa que está envolvida no ato de levar aos outros a revelação de Deus também. Né? Então nós vivemos em santidade na unicidade de Deus, aquilo que não é a gente não aceita, aquilo que é a gente aceita, mas agora, quem é que de fato mostra a verdade para o coração da gente, quanto daqueles que ainda não nasceram de novo, né? É o Espírito. Diz aqui João 16, 8 e 9 e 10, diz assim, Jesus está revelando, Jesus que está dizendo, que quando o Espírito Santo vier, quando ele, estão vendo? João 16, 8. É importante demais, irmãos, essa palavra aqui, ele. Ele significa ele mesmo, é uma pessoa. Quando ele vier, o Espírito Santo é uma pessoa. É a pessoa de Deus, que vem. Jesus está dizendo que ele vem. Né? Isso aí ele já tinha falado aqui para trás, no 14, vamos ver lá o 14, versículo 16. É bem importante dizer isso, porque quando nós estamos diante dessa leitura, é evidente que tem muita gente que trata o Espírito Santo como um tipo de poder, por exemplo, ou como um tipo de coisa, objeto, a ser vestido ou a ser empoderado dentro dele. Né? Uma coisa que eu capto assim e passo a ter um poder. Não é nada disso. Em João 14, agora lá no versículo 16, Jesus está dizendo assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Quer dizer, outro porque Jesus é um consolador. Né? Jesus é um consolador. Ele é o amoroso Filho de Deus que nos alcança de um jeito que só ele pode alcançar. Só Deus. Né? E nos leva para Deus. Ele faz isso. Jesus faz isso. Agora, Jesus está indo de volta para o céu. Né? E quando ele chegar no céu, ele está dizendo assim, né? Quando eu chegar no céu, eu rogarei ao Pai. Então, nós, pessoas, não nos é dada a autoridade de pedir o Espírito Santo. Porque quem pediu o Espírito Santo foi Jesus. Eu rogarei ao Pai, quer dizer, a pessoa de Jesus. Então a gente tem uma revelação do Trino Deus, que é o Pai lá no céu, Jesus pedindo ao Pai e o Espírito Santo vindo. Estão percebendo, né? Então, às vezes as pessoas perguntam para os cristãos assim, onde na Bíblia tem uma prova das três pessoas? Né? Aqui tem. Né? Aqui tem. Jesus está dizendo lá para os discípulos dele, eu vou para o Pai, eu rogarei ao Pai e ele vos mandar o Espírito Santo. Né? Então, a presença
O Emanuel, o Deus conosco, na pessoa de Jesus, agora será o Emanuel na pessoa do Espírito Santo. É o Deus conosco, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Né? Ele vos dará outro Consolador, outro, nessa construção grega aqui, significa alguém igual. Outro igual a Jesus, que tem a mesma potência, o mesmo poder, a mesma competência, a mesma ação, a mesma graça. É Ele. Se as pessoas viram Jesus e nessa visão souberam que Ele é Deus, o Messias, alguns outros não viram isso, né? Mas a quem foi revelado que Jesus de fato é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Ele é Deus. Se Jesus dirigiu o seu povo até aquele momento, quem vai dirigir o povo de Deus até o dia que Jesus voltar é o Espírito Santo. Jesus dirigiu o povo de Deus por 3 anos. O Espírito Santo vai dirigir o povo de Deus por esses todos os anos, que é chamado de último dia. Esse último dia é dirigido pelo Espírito Santo. Ele é o Espírito escatológico. Ele inicia o período escatológico de direção sob ele. Né? Então, ele vai estar conosco para sempre. É absolutamente distinto do tempo do Antigo Testamento. Agora ele pode viver dentro de nós, nos formar, nos mergulhar nele. Ele que nos faz um corpo totalmente distinto do que aconteceu no Antigo Testamento, totalmente glorioso, muito mais glorioso do que o que havia no Antigo Testamento. O Antigo Testamento e todo o período do Antigo Testamento jamais sequer imaginou isso. Nós estamos mergulhados dentro do próprio Deus. Ninguém imaginava entrar no Santo dos Santos e entrar dentro do próprio Deus. Quem imaginaria isso no Antigo Testamento? Ninguém. Era só um sumo sacerdote, uma vez por ano, que entrava lá e olha lá, se ele não tivesse santificado, perdoado, feito o sacrifício direitinho, lá no cordeiro, lá fora, ele entraria e morria. Só de entrar no Santo dos Santos. Ele tinha um sininho na borda da sua roupa. E ele andava para lá e para cá, e ele tinha uma corda amarrada no pé. Ele andava para lá e para cá. Então, enquanto o sumo sacerdote andava dentro do Santo dos Santos, ficava aquele sininho balançando e batendo. Se por acaso o sininho parasse, é porque o sumo sacerdote tinha morrido. Porque ele tinha um pecado não expiado pelo cordeiro que ele deveria ter matado e se lembrado daquele pecado lá fora. Então, ele morreria fulminado. E o pessoal, para não entrar lá e morrer também, puxava ele pela corda. Né? E ninguém sequer imaginava entrar dentro de Deus. Como é que pode imaginar? Ninguém imaginava uma coisa dessa. Tanto é que Hebreus 10 e Hebreus 11 fala que eles jamais imaginaram algo assim, embora crescem que algo maior viria e que de fato veio, que é Cristo, para proporcionar, rasgar na sua carne a possibilidade de nós entrarmos no Santo dos Santos e falarmos pessoalmente com Deus, porque limpos pelo sangue de Jesus Cristo, comprados por Ele, e então nele, agora, mergulhados, isto é, batizados, imersos, representado pelo batismo nas águas aqui na terra. Porque ligados, céu e terra. A importância é única. E então honramos a Deus com essas relações, né? Então, amados, o Espírito Santo é aquele que vem e nos faz viver dentro dele, imersos nele, mergulhados nele, batizados nele, né? Nessa condição de caminhada, né, que a gente vai seguindo no Senhor, é que se expressa o corpo de Cristo até o dia que ele volta. Lá em João 16, diz que é o Espírito, numa dimensão que não vemos,
ele vai alcançar as pessoas, estejam onde estiver. Não tem mais limitação, não existe limitação. O Espírito Santo, disse Jesus em João 3 para Nicodemos. Jesus disse assim: sim, irmã Gemima, é de grandeza profunda demais, né? É verdade, é verdade. Louvamos ao Senhor por nos abrir o entendimento e nos levar para dentro dele nessa graça, né? Então Jesus disse para Nicodemos assim: Nicodemos, o Espírito Santo, você sabe que ele é como o vento. Ele vem sem você saber de onde e vai sem você saber para onde. Então Jesus está tentando revelar ao coração de Nicodemos que a obra do Espírito Santo, ela é tão gloriosa, tão maravilhosa, que não está limitada a juntas, denominações, convenções, projetos, planos, nem deveria sequer existir isso, porque é Ele o Senhor da obra de Deus. É Ele que leva o seu corpo, o corpo de Cristo, onde Ele quer, onde Ele quiser, e vai convencer o coração dos crentes e dos não crentes das coisas de Deus, das grandezas de Deus, e vai entrar em UTI, e vai entrar em presídios, e vai entrar em casas, e vai entrar em fronteiras como a Coreia do Norte, como a China, vai entrar na África, em tribos, vai entrar em florestas, em selvas, vai entrar em grandes corporações como a Apple, como a Microsoft, ele vai entrar em empresas, vai entrar em carros, em ônibus, em bueiros, e onde tiver gente, o Espírito Santo vai entrar lá, né? E vai falar aos corações coisas que não imaginamos, mas as coisas de Deus. Cristo, ele vai mostrar Jesus, vai diagnosticar o problema humano, na dimensão que esse diagnóstico exige ser diagnosticado. E vai revelar a graça do remédio de Deus, que é Jesus. Né, irmãos? Então nós estamos sendo preparados a viver isso aqui, a entender isso aqui e viver isso até o dia de Cristo. Nessa companhia. E então, quando o irmão Daniel e a irmã Helene disseram assim: pastor, nós, na madrugada passada, fomos levados pelo Espírito Santo a orar, né? Pela dona Nelsa, pela avó Nelsa, e nós oramos intensamente naquela madrugada. Nós oramos, e quando foi hoje de manhã, ela foi para o Senhor. Será que ela foi em Cristo? Eu falei: olha, irmãos, essa é uma pergunta tão gloriosa, tão grande, que a resposta está em Cristo. Né? Está em Cristo. E saber pela revelação que o Espírito Santo nos chama a estar na brecha, irmãos. A estar na brecha ali, daqueles momentos que nos leva a orar, a interceder, a clamar ou por um colega, por um amigo, por um pai, por uma mãe, por uma irmã. Não negligencies o dom que há em ti. Então, quando você sabe que você precisa orar, você é despertado por alguma coisa assim, que seja impressionante ou não, mas você vê, não negligencie o dom que há em ti. Ore. Ore. Ore pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua esposa, pelo teu marido, pelo teu filho. Ore pelo teu amigo, pelo teu vizinho. Eu não sei, o Espírito Santo vai mostrar e você vai orar. E você vai estar junto com o Espírito, em condições até onde você pode ir, porque a partir dali está revelado que o Espírito Santo vai. Ele vai. Irmãos, ele vai. E nós aí então, nós estamos andando em terreno sagrado, onde o Espírito Santo caminha e que a gente não vê, mas ele vai. Nós sabemos pela palavra que revela que ele vai. Então não sabemos o que ele vai fazer, mas sabemos que ele vai fazer o seguinte: ele vai falar àqueles corações. E o ministério do corpo de Cristo, nesse último dia, é glorioso, irmãos. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Como Pedro vai falar depois aí, que não vai dar tempo de falar hoje, mas nós, em nome do Senhor, nos permite o Senhor falar depois, né? Mas já glorificar o Senhor.
por tudo que Ele tem nos preparado para viver nele. E que não for Ele, nós não fiquemos, mas nós fiquemos absolutamente santos nele, santificados nele. Sede santos, porque eu sou santo. Né? Então é maravilhoso isso. Vamos celebrar o Senhor juntos. Irmão Felipe, você quer entregar o pão e o vinho, o suco da uva? Todos nós somos chamados, nós que estamos no Senhor Jesus, irmãos, todos nós chamados a celebrar o Senhor Jesus e no que Ele de fato é. Irmã Sirene, Deus te abençoe também. Né? Irmãos amados, estejam onde estiver os irmãos, né? Nós não estamos longe nem perto, estamos em Cristo. Então, por isso, vamos celebrar o Senhor. Né? Foi assim que Jesus disse mesmo. Obrigado, Ticão. Nos é dado a graça de estarmos nessa dimensão tão de excelência, glorificarmos ao Senhor, estejamos 2 ou 3 no caminho de Emaús até mesmo fugindo do Senhor, mas Ele foi lá atrás, achou, né? E com Ele celebrou. Foi Jesus que disse para os seus amados que Ele estaria indo para o céu, mas que eles, enquanto nesse último dia, eles deveriam saber que tem a graça de celebrar o que Jesus fez por nós na cruz. Ele falou assim: vocês devem pegar o pão e saber que esse pão que vocês todos estão comendo juntos em todos os lugares, vocês estão celebrando que vocês são um só corpo por causa do que eu fiz por vocês. Né? Eu fiz por vocês, eu fiz vocês, o meu corpo. Que glorioso poder celebrar, amados irmãos, que Ele nos fez o corpo dele. Né? Então vamos orar. Querido Senhor, Senhor de todos nós, Senhor eterno, único Senhor, Santo, 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 que nos fez santos em Ti, que nos tem chamado à santidade, à vida contigo, nessa unicidade com o Senhor. Estamos aqui celebrando com alegria o que o Senhor fez por nós e nos fez em Ti. Aqui está o Teu povo, aqui, Senhor, na casa do Teu servo, como casas do Senhor em todos os lugares. Queremos dar graças pelo que Tu fizeste lá na cruz. No nome precioso de Jesus oramos. Amém. Então, irmãos, Jesus pegou o pão e falou para eles assim: peguem e comam em meu santo nome. Então vamos fazer. Querido Senhor, em Teu nome nós estamos celebrando e festejando com muita alegria, Senhor, dando graças em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus pegou depois o cálice, orou com eles e falou com eles assim: bebei dele todos vocês, meus queridos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber, mas o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Então, né, amados, assim, Jesus revela essa atitude profética e de antecipação que a gente faz no nome dele, antecipando o que vai acontecer no céu e profeticamente anunciando, né? Aquilo também que ele fez por nós. Então, como ele ensinou, vamos fazer. Senhor querido, todo o teu povo, Senhor, celebra o que de fato tu fizeste na cruz e que nos tem chamado a essa relação única contigo. Eis aqui o restante do povo do Senhor,
Ó Deus, é de fato um punhado de restante, mas é aquele punhado de restante que mantém a guarda dos teus mandamentos e o testemunho de Jesus, e ao mesmo tempo celebrando que tu fizeste essa graça do Senhor como alimento a todo o teu povo, que não há nenhuma divisão no teu povo, Senhor. Há um só corpo, ó Deus, há um só Senhor, uma só fé, um só mergulho em Ti, Senhor querido, imersão no Senhor. Assim nós celebramos, assim nós estamos vivendo, assim nós damos graças, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos Felipe, Nancy, Daniel, né, e todos os amados, Deus abençoe e Deus guarde a gente. Ó, fazer um tchau, né? Opa, o que aconteceu aqui? Ali estão irmãos Felipe, irmã Nancy, irmão Daniel e a Jade, a gata que está ali olhando. Deixa eu ver se pegou todo mundo aqui também. Vocês estão vendo aí os irmãos amados, irmão Felipe, faz um oi aí, né? A irmã Nancy e o irmão Daniel. Para o pessoal do site, para o pessoal do Face. Deus nos guarde, né, irmãos? Deus abençoe todos. Vamos ficar firmes. Meu filho querido, Deus abençoe. Hoje, Deus abençoe. Irmão Daniel, Deus abençoe. Irmão Daniel, obrigado. Eita. Ei, já, você está aqui hoje, fazendo parte. Bom, eu já vou lá, só vou dar um tchau pro pessoal. Né? Já vou indo ali rapidinho. Deixa eu fazer aqui. Desligar tudo. Os amados irmãos. Opa! Ai, queridos irmãos. Oh, irmãos queridos, Deus abençoe todos, onde estiverem, todos os amados. Vamos ficar firmes no Senhor. Né? Que a graça do Senhor, o amor do Senhor, as consolações do Senhor estejam em nossas vidas e assim vamos seguindo até o dia de Cristo. Qualquer coisa, amados, vamos compartilhando. Temos acesso entre nós através dessas janelas tecnológicas que estão consagradas ao Senhor, né? Para a gente poder também ter esses contatos como se fossem cartas vivas, cartas tecnológicas, né? Deus guarde, amados. Vamos orar uns pelos outros, alguns no meio dessas lutas, né? São diversas as batalhas, mas o Senhor é conosco. Fiquem firmes, qualquer coisa, vamos compartilhando. Peço que orem por nós, orem por mim, né, pela tradução das escrituras que a gente está fazendo, a tradução ATA, né, sempre seguindo aquele propósito de estar dando toda a, vamos assim, a clareza possível ao texto que fica muito obscuro nas traduções, né? Mas em nome de Jesus vamos conseguir assim seguir, vamos avançar na tradução. Estamos no Evangelho de João. E peço essas orações, né? Peço também que orem por todos, orem também qualquer um irmão que quiser estar participando, tanto das orações também, quanto das ofertas a essa obra do Senhor que é feita assim, porque é assim que vive o pastor de Deus, né? A gente tem lutado intensamente e integralmente, e esperando muito que tenhamos recursos da parte também do Senhor, pelo povo do Senhor. Tem sido assim, tem sido uma grande bênção, os irmãos têm estado juntos nesse suprimento das necessidades, ainda mais nesses últimos dias que aconteceram coisas muito estranhas aqui, de troca de telhado, enfim, situações muito estranhas e difíceis que nós passamos, mas os irmãos todos juntos têm dado esse amor, esse carinho, essas ofertas, e assim nós temos conseguido passar. E, enfim, tudo que temos tido de necessidades, como todos têm,
temos dedicado integralmente a lidar com todos e com a obra, e assim tem sido suprida nossas necessidades. E sempre falo com os irmãos sobre isso, ainda que um pouquinho, alguns até têm falado que eu deveria falar mais, mas eu sei que o Senhor tem falado o suficiente a cada coração, né, queridos? Deus abençoe a todos, vamos seguindo, perdão por estar às vezes sendo ousado em demasiado, mas peço que orem por nós, né? Deus guarde todos, em nome do Senhor Jesus, vamos seguindo em Cristo, né? Deus abençoe e amamos vocês, queridos irmãos. Vamos orar, talvez estamos na dependência de confirmações, talvez quarta-feira estejamos em Campinas, São Paulo. Vamos estar orando sobre isso, vamos ver o que vamos ter aí de informações amanhã ou depois, não sei, né? Mas, de qualquer forma, estamos orando para que o Senhor nos fale o que devemos fazer, né? Deus abençoe, queridos e amados. Opa, consegui aqui, irmãos. Desliguei. Vamos ver aqui. Acho que tá. Foi assim. Vamos ver. Irmãos que estão aí no site, sempre tem um pouquinho mais de paciência, porque desliguei primeiro aqui no Face. Agora vou desligar aqui também, mas não desligar em Cristo, né? Sempre a gente tem falado isso. Estamos firmes, juntos. Irmãos de todo o mundo, Luxemburgo, irmão Israel, irmãos lá dos Estados Unidos, né? Irmãos que acessam pelo site em várias cidades do Brasil, têm acompanhado novas cidades que estão aparecendo. Eu vou marcar de novo os nomes, porque acabei esquecendo, e cada mês lá no site eles zeram, né? Zero. Aí somem todas as cidades que já acessaram. Então, a não ser que a gente pague, né? Então, como nós acessamos ali ainda no sentido gratuito, né? Então desaparece cada mês. Então, por isso eu preciso marcar de novo as cidades que vão aparecendo esse mês e lembrar aqui sempre, com muita gratidão por todos vocês, né, irmãos? Deus guarde cada um em nome de Jesus, né?